bem-vindas ao podcast do Por Minhas Mamas, destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas esse é principalmente um lugar que falamos sobre vida. E hoje nós vamos falar com a nossa convidada, a doutora Beatriz Helena Manzocchi. Olá, Manzocchi, isso mesmo. 57 anos, bem-vinda. Ela é médica, casada há quase 30 anos, tem 2 filhos maravilhosos, o Henrique, que está estudante de medicina, e o Leonardo, que é estudante de direito. Ela foi diagnosticada com câncer de mama aos 45 anos e hoje, 12 anos depois, a gente vai conversar sobre esse assunto. Ok, muito obrigada pelo convite. Olá, todo mundo. Bem-vinda, Bia. Obrigada. Esse é um lugar que foi pensado, idealizado para a gente trazer mulheres com suas mamas e suas histórias, né? Okay. Trazer mulheres para falar sobre vida. Eu acho que a gente ainda tem muitos tabus em volta do câncer de mama, em que a gente carrega com o que a gente tem de mídia, de cultura, a ideia de que o câncer é finitude, né? Sim. E a gente precisa quebrar isso, e você é o nosso episódio perfeito para a gente falar sobre quebra desse tabu. Afinal, você teve esse diagnóstico há muitos anos atrás, e hoje a gente olha para você 12 anos depois, bem, tocando a sua vida, que hoje você não veio aqui para falar do diagnóstico, você vai falar um pouquinho, mas você vai falar sobre a vida, né? Sobre a Bia que viveu durante esses anos, apesar do seu diagnóstico, né? E viveu todos os dilemas da mulher aos 45 anos e que teve um diagnóstico que induziu uma menopausa precoce e que tinha filhos e que tinha, né? Toda uma relação familiar que precisava ser preservada, né? Uhum. E é isso que você vai contar hoje pra nós. E para começar, então, eu vou fazer a pergunta inicial, que é característica aqui do nosso podcast, que eu quero que você conte um pouquinho como foi na época o seu diagnóstico, como foi o processo inicial. Ok. O meu diagnóstico foi graças aos exames de rotina. Foi um achado de exame. Eu sempre levei muito a sério os exames de rotina, porque eu acho que são fundamentais exatamente para fazer esse diagnóstico precoce, né? Eles não são preventivos do câncer, eles são preventivos da doença grave. Exatamente. Né? Então, eu sempre fui muito rigorosa com as datas, não deixava passar nem nada. Então, eu fui fazer exame de rotina, e aí eu fazia na época com uma colega de turma, até que eu estou formada há bastante tempo. Eu fazia com uma colega de turma, aí fiz aquela sequência normal, você vai fazer a mamografia primeiro, depois vai para o ultrassom, como todo mundo faz todo ano. E aí no ultrassom eu vi que ela começou pelo abdômen. Falei, nossa, que esquisito, não achei nem que eu tinha pedido de ultrassom abdominal. E no fundo eu acho que ela já tinha visto a mamografia, já estava pesquisando se tinha mais alguma coisa no abdômen. Aí ela começou a fazer o exame, e começou com aquela história do gato subiu no telhado, né? Uhum. Até que ela me mostrou a mamografia, e aí a gente sendo da área médica, você tem um outro olhar para isso, né? E aí foi um achado de exame, era um tumor bastante pequeno, né? E isso possibilitou um tratamento bastante eficaz, né? Não fácil nem pouco, mas eficaz, que é o que era importante. É o que a gente fala, né? Que hoje 95% dos diagnósticos, quando são feitos precocemente, a gente vai falar em cura. Sim. E vai falar em resolução, né? Exatamente. Então entra nesse eficaz que você acabou de Exatamente, falar, né? Foi porque foi no começo. Sim. Mas ele não deixa de ser duro. Não. Apesar de ser pequeno, apesar de ser no começo. Não. Apesar de vir nessa fala, nesse lugar de fala, muito mais sobre... fica tranquila, é pequeno, tá no começo. Foi um diagnóstico oncológico que caiu no seu colo. Sim. Aos 45 anos. Seus filhos tinham quantos anos na época? Meus filhos tinham 6 e 8 anos. Eu fui mãe mais tarde por causa da carreira, né? Então, eles tinham 6 e 8 anos. Aí eu me lembro, sabe, Priscila, que ela me mostrou, eu olhei para aquele exame, eu falei, ela falou, Daí eu lembro que eu fui no banheiro. E dei uma respirada funda, aquela vontade de chorar, assim. Eu lembro que eu abaixei a cabeça, me controlei, olhei no espelho e falei assim, bom, eu vou morrer. Porque é o que todo mundo pensa. Você fala assim, você tem câncer, você vai morrer, né? Mesmo no contexto
Você médica? Sim, Que médica, inicial, é pequenininho, você não sabe o que vai te acontecer. Porque o pânico chega para todo Chega mundo. para todo mundo, é câncer. É aquilo que os outros têm, não é você que tem, né? Então, eu lembro que eu olhei para mim no espelho e falei, eu vou morrer. Aí eu acho que nesse momento veio o racional que foi muito bom, me ajudou muito. Eu falei, tudo bem, todo mundo sabe que vai morrer, mas não quer dizer que vai ser agora. Porque desde que eu sei que eu sou gente, eu sei que eu vou morrer. Então, pulei essa parte. Aí eu pensei, putz, eu vou sofrer, porque a gente não sabe o que vai enfrentar. Você não sabe o que vai ter que fazer, se vai dar certo, se você vai sofrer, se vai ficar internado. Como que vai ser, né? Aí eu lembro que eu também falei assim, ok, nada na vida é por acaso, então eu aceito o que eu tiver que passar. Aí veio a outra, puta, meus filhos. Quem vai cuidar dos meus filhos que são tão pequenos? Que eu acho que esse dilema deve ter sido mais difícil na frente daquele espelho do banheiro. Sim, foi. Porque quando eu fui resolvendo os outros, assim, foi o que veio mais forte. Eu falei, meus filhos. Aí eu lembro que eu sou uma pessoa... eu não sou uma religiosa de ir à igreja, de ir em missa, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E eu lembro que eu falei, não, se eles foram confiados a mim, quem vai cuidar deles sou eu. Aí eu respirei fundo, saí do banheiro, cheguei para minha amiga e falei assim, tá, o que eu tenho que fazer agora? E aí começou a minha jornada. Fale um pouquinho dessa jornada nesse começo. Eu saí de lá, até essa minha amiga tinha um horário marcado com a médica do local onde eu fiz o exame, para ela fazer uma rotina. Ela falou, não, você dê meu horário para você fazer já a biópsia. Então eu saí de lá, antes de ter qualquer médico que fosse me orientar, uma biópsia marcada para dali uma semana, né? Porque era uma véspera de feriado de 7 de setembro, quer dizer, um feriado ainda prolongado, que não tinha ninguém na cidade. Então, eu já saí com a biópsia marcada. Aí eu lembro que eu tinha um colega meu, que eu tinha o celular dele, que é mastologista. Eu mandei uma mensagem para ele, ele falou assim, eu não viajei, vem aqui. E aí, foram feitos todos os exames. Para você ter uma ideia, meu exame foi feito dia 3 de setembro, que era uma sexta-feira. 4, 5, 6, 7, 8, era terça e quarta. Dia 15 de setembro eu estava operada. Que beleza. Porque eu saí correndo que nem uma louca. Então eu já saí com tudo organizado. Aí fui eu lembro que eu trabalhava num local onde eu tinha um padrão, né? Fui lá na véspera e falei, olha, não vou vir mais, pode dar baixa em mim ou faça o que você quiser, porque daqui 2 dias eu vou me operar. E foi assim, eu comecei, foi feita a biópsia, claro. Aí eu lembro que eu entreguei na mão da patologista, falei, por favor, eu preciso rápido, porque minha cirurgia já está marcada. Aí ela fez, me passou o exame pelo... Aí são as facilidades de você ser médico, na verdade, que difere um pouco dos outros pacientes, porque você tem acessos diferentes. Porque são pessoas conhecidas que estão no teu WhatsApp, que estão no teu celular, que são colegas de trabalho. Então, você tem outras vias, né? Mas a rapidez realmente é importante. Eu sei que hoje todas as equipes trabalham com rapidez. Né? Porque isso realmente, você dorme, você vai dormir e você fala, meu Deus, eu não consigo dormir, porque eu tenho um barulho na minha cabeça, que tem aquela coisa assim, câncer, você quer se livrar daquilo, né? E essa necessidade de urgência, De né? urgência, porque parece que vai te comer inteiro, né? Então, é claro que a gente sabe que o crescimento é lento, né? Mas um dia mais nossa, com aquilo... um dia parece uma eternidade, né? Então, aí eu consegui fazer tudo agilizadamente e aí dia 15 de setembro de 2010 eu me internei para fazer a cirurgia. Então, foi decidido pelo tamanho do tumor começar pela cirurgia. Então, foi feita uma cirurgia conservadora, foi retirado um quadrante da mama direita, foi feita a simetria na outra mama e foi feito um linfonodo sentinela, que na hora deu negativo, mas depois na revisão da peça, né, na parafina final, né? Final, aí foi feita a indicação do esvaziamento axilar. Então eu voltei para o centro cirúrgico. Era numa época que a gente ainda não tinha segurança de, mesmo sentinela positivo, hoje a gente já não esvazia mais. Eu né? já sei, então, mas nós estamos falando de 12 anos atrás, né? Então foi indicado na época o esvaziamento axilar, que foi feito. Também tive que correr tudo para não perder o time da quimioterapia, porque eu sabia que ia ter que fazer quimioterapia.
O diagnóstico foi um tumor raro, porque a gente brinca no meio dos médicos que a gente tem uma esmeraldite. A esmeralda é a pedra da medicina. A esmeraldite, que a gente nunca tem nada simples, é sempre um pouquinho diferente. Sempre quando senta um médico na nossa frente pra gente ter que cuidar, a gente fala, meu Deus. Né? Lá vem, lá vem. O que vai ser, né? O que vai ser? Sempre assim. Então, foi um tumor raro, né? Na época, não tinha estatística mundial do tratamento exato, de protocolos, porque a incidência realmente era baixa. Era hormônio negativo, então eu já sabia que teria que fazer quimioterapia, que faria radioterapia, porque foi uma cirurgia conservadora, então você tem que irradiar a mama que ficou. Então eu corri bastante com essa questão do esvaziamento para dar, assim, poder ir para o centro cirúrgico num tempo de pós-operatório viável, mas em tempo de eu também ter o pós-operatório da axila para poder começar a quimioterapia num tempo viável. Novamente é o tempo, né? A gente corre contra o tempo. Bia, e conte pra nós, assim, o que foi mais difícil no começo pra você? A primeira coisa mais difícil é a aceitação. Porque por mais que você seja racional, né? A gente é da área médica, sabe? Todos os caminhos, é você aceitar que você tá com aquilo. Porque a negação é fácil. Primeiro que eu não sentia nada, né? A vontade que eu tinha era só assim, não, erraram no exame. Inclusive era tão pequeno e a localização dele não permitia que eu palpasse sequer. Né? Então, se eu não fizesse os exames de rotina, talvez quando eu descobrisse pela autopalpação, ele já estaria bem mais avançado. Porque com o diagnóstico ele tinha 1,3 centímetro e mesmo assim eu não conseguia palpar. Então, eu tinha vontade de chegar em casa e falar assim, não, erraram no exame, eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu não estou doente, eu não consigo palpar. Não está acontecendo comigo. Essa é a primeira coisa que você sente. E qual foi a virada para essa aceitação chegar? Foi no banheiro lá. Aquela coisa de, tá acontecendo mesmo. Tá acontecendo. Então, vamos tratar. E foi aí, novamente, o racional e a questão da gente estar na área da medicina, né? É tipo, tem cura? Tem. Então, vamos atrás da cura. Não importa o percentual dela, né? Porque a gente sendo médico sabe que existem tantas doenças em que você não tem cura, diabetes é um deles, né? E todo mundo fala, eu tô com diabetes, como se fosse a coisa mais simples no mundo, que não é. E não tem cura. E tem muita doença que não tem tratamento. Tem aquele assim, o suporte, tira dor, mas não trata a doença em si, porque é uma doença que ainda não tem tratamento. Então, claro, câncer é ruim. Ninguém quer ter câncer. Não dá pra romantizar, né? Não, a gente falou isso no primeiro episódio ninguém hoje. Não, ninguém quer ter, né? Agora, é uma doença que tem cura? Sim. Tem tratamento? Sim. Então vamos, né? E foi aí que virou a chave, sabe? A questão de você pensar que tinha cura. Se agarrou nessa informação, Na né? informação. Tem tratamento, tem cura, é isso que eu vou buscar. E aí, fui atrás, né? Bia, e o que foi mais difícil quando tudo acabou? Porque a gente até conversou hoje já em outros episódios, como é difícil quando acaba também. Porque você vem daquela leva de exame e química. Você vai. Você nem pensa muito. Que vai, né? Vai, porque daí agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo, agora você está em casa se recuperando. Eu optei por fazer o tratamento em casa. Eu parei, eu fechei meu consultório, eu saí do hospital que eu trabalhava, eu já tinha na época, hoje eu tenho 33 anos de formada, então eu já tinha bastante tempo de formada, mais de 20 anos de formada, e eu falei, eu vou dar um tempo para mim, né? Então eu optei por isso. Eu tenho contato com várias pessoas que optam por estar trabalhando, porque parece que o tempo passa mais rápido. Então isso acho que depende bastante de pessoa para pessoa. E não tem a coisa certa. Certo e errado. Não tem o certo e errado. É isso que eu falo para as pacientes que chegam para mim e falam, eu tenho que continuar trabalhando, eu não tenho. Você tem que ver aquilo que para você vai funcionar. Exatamente. Tem paciente que enlouquece em casa, se ficar em casa. E tem paciente que não consegue concentrar 5 minutos no trabalho, se for ficar no trabalho, né? Que só pensa naquilo. Exatamente. Então, acho que é muito a individualidade mesmo. Exatamente. Nessa fase, né? Eu comento também com quem eu converso sobre câncer, não tem o certo. Tem o melhor para você. Vou usar peruca, não vou usar peruca, vou fazendo isso aqui. Não tem o certo. O certo é o que é bom para você. Então, naquele momento,
você sabe como é que é a vida de médico, né? A gente tem uma roda viva com criança pequena em casa, com marido, com família, com tudo. Eu optei por o pé no freio e me voltar para mim. Uhum. Eu encarei como assim, olha, é um aviso que você não está cuidando direito de você. Você tem a oportunidade de cuidar melhor de você. Então, eu aprendi a cuidar melhor de mim. Foi uma pausa. Uma pausa. Um dos episódios, o episódio 2, a gente teve uma médica anestesiologista bem jovem, com diagnóstico. E ela falou um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um pouco que atinge todos os profissionais da área da saúde, né? Seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Essa visão de carreira que a gente tem da área da saúde, como carreira é a minha vida. Sim. A medicina é a minha vida. Sim, você não E a sabe gente fazer outra traz coisa. isso da faculdade. A gente sabe Sim. fazer outra coisa. A gente só fala de medicina, juntou meia dúzia de médicos para conversar, só fala de caso clínico, de médico. Exatamente. E tanto ela quanto você hoje, eu acho que eu vi muito esse ressignificado, assim, né? E é um pouquinho uma puxada de orelha aqui para mim também, mas assim, esse ressignificar a carreira, né? Colocar a medicina como a medicina é meu trabalho e não a minha vida, Sim. né? É quando as coisas desinvertem, né? Você sabe que eu acho que a gente traz isso da faculdade mesmo, né? A faculdade te exige muito, você não tem horário para nada, você tem aula às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, porque é uma roda viva e você se acostuma com isso e parece que isso preenche toda normal, a tua né? vida, é normal, né? Aí quando você dá uma parada, você vê assim, não. Aí você começa a analisar as outras profissões, né? Nós médicos, você não fecha a porta do teu consultório e acabou, você só vai ver no dia seguinte. Você tá olhando o exame à noite em casa. Você tá olhando o exame, você tá estudando um caso, você tá vendo o WhatsApp, hoje com o WhatsApp, o paciente perguntando uma coisa, quer dizer, você não fecha a porta. Você não desliga? Não. E amanhã eu volto, né? Não. Isso é um pouquinho, falando em carreira, assim, eu acho que é uma carreira, né, tendo esse espacinho pra gente falar um pouquinho disso, eu acho que a medicina realmente nos tira a liberdade de sermos nós, assim, né? Se a gente permite, né? Se a gente permite, ela ocupa todo o teu espaço. Não sobra você dentro da tua carreira. Se você permitir, né? E não, eu não estou falando que você tem que ser daquele médico que não atende o paciente fora, mas você tem que saber dosar. E esse né? equilíbrio é muito difícil, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Não. E quando, ainda mais quando a gente olha a carreira com o olhar de tô cuidando de alguém, quando vê a gente prioriza aquilo 100%. Porque a gente quer cuidar daquela pessoa, né? Liga pra pessoa 9 horas da noite pra dar laudo de anátomo patológico, eu faço isso. Faz, né? Olha, fique tranquila, deu deu tudo certo. Às vezes sai 9 horas da noite o laudo, eu mando mensagem pro paciente. Porque eu fico pensando, é uma noite que aquela pessoa vai dormir em paz. Exatamente. Né? Eu falo, é muito injusto só porque eu não tô trabalhando, mas no fundo eu tô sacrificando a minha vida ali também, né? É um pouco. Porque então é um equilíbrio, é um prato, né? E eu acho que o bom médico, e isso eu falo para quem estiver nos assistindo, que está entrando nessa carreira ou está se formando agora, faz parte da profissão de médico esse cuidado e esse olhar ao próximo, essa empatia. O médico que não tem, que só pensa, né, naquela caixinha de um engenheiro, é diferente. Né? Então, eu acho que isso faz parte da nossa profissão. Agora, cabe a nós delimitar um pouquinho também esse espaço. Porque senão... Tá atento para isso. Exatamente. Que foi o que aconteceu com você a hora que caiu o diagnóstico no porque teu colo, o que aconteceu? Eu fui fazer quimioterapia, né? Claro, não é a melhor coisa do mundo, não foi a pior. Mas não é a melhor coisa do mundo fazer quimioterapia. Você tem alguns efeitos colaterais que te debilitam um pouco, você sente um cansaço, se incha um pouco, você fica com a imunidade às vezes muito baixa, então tem que se poupar, não vai num shopping, né? Nós que trabalhamos em ambiente hospitalar, o ambiente hospitalar é nocivo para a tua imunidade baixa, né? Então você se preserva um pouco. E com isso eu me vi em casa e eu vi que quanto estava sendo diferente para os meus filhos, porque, óbvio, eu tinha um filho de 6, um de 8, adoro, a gente sempre, estando com eles, era um momento deles, mas eu tinha uma empregada boa, tinha uma babá, eles estavam numa escola boa e eu achava que estava tudo resolvido. E eu não percebi que a mãe em casa fazia falta. Eu só percebi quando eu fiquei. A diferença que era eu estar... Comportamental e tudo? Exatamente. Né? Até de ouvir, porque eu estava em casa a hora que eles chegavam da aula, a hora que eles chegam da aula, que eles vêm contar, depois eles esquecem do que aconteceu. Então, no fundo, eu percebi que eu participava pouco da vida deles.
né? Por mais presente que você Por mais tentasse presente ser. que eu tentasse ser, porque uma criança de 6 anos, se ela não conta a hora que ela chega, ela esquece, passou, né? Então, você tá lá na hora de ir para a escola, você tá arrumando, mãe, eu não quero esse sapato hoje eu quero ir com essa galocha para a escola. Eu comecei a viver isso que eu não vivia. Então, eu acho que até para mulher médica tem um ponto a mais do que o homem médico, porque a mãe é diferente em relação ao filho, principalmente os filhos pequenos, né? Depois eu acho que sempre os dois são importantes, mas a mãe é mais atenta aos detalhes, né? Ao que o filho está sentindo, né? As emoções, As né? emoções e como lidar e como ajudar a ensinar a lidar com isso. Como faz diferença no teu filho adulto depois. A gente vai voltar a falar de filhos. Tá. Mas eu quero só para finalizar, finalizar não, falar, né, mais disso, porque acho que é legal, assim, dos episódios que a gente vai ter nessa primeira temporada. Eu acho que o episódio carreira com você vai ser muito especial, principalmente assim para mim. Eu tô já me aproveitando aqui né, disso tudo. Me fala, então, você já falou da profissão em si, né? Eu ia te perguntar se você ainda exerce a medicina. Eu já acho que sei a resposta, mas vou deixar você responder. E eu sei que hoje você trabalha numa linha um pouco diferente. Então, eu quero que você me fale como foi essa transição de carreira da medicina, se exatamente você não exerce ou exerce um pouco. Como foi largar a antiga medicina para o que você faz hoje? Como que você faz tudo isso? Ok. A minha especialidade, né, dentro da medicina, eu fiz a parte de nutrologia com especialização em nutrição enteral e parenteral, que é aquela alimentação por sonda e alimentação endovenosa. Eu sempre gostei muito, sempre trabalhei em hospital, fazia parte de internamentos clínicos, no consultório fazia nutrologia, com acompanhamento de pós-operatório de bariátrica, e no hospital a parte de nutrição enteral e parenteral. Só que aí, o que acontece? Tem muito paciente terminal de câncer precisando de alimentação por sonda. E eu me vi numa situação onde eu tive que assumir que aquilo era muito para mim. Porque eu não conseguia entrar no quarto de um paciente para prescrever a nutrição diariamente e imaginar se aquilo ia acontecer comigo, porque a gente tinha a mesma doença. Uhum. Porque, no fundo, você tem a mesma doença, você tem fases diferentes, formas diferentes, mas você tem o câncer como aquela pessoa que estava naquela cama que teve um câncer, né? Então, você não sabe o futuro exatamente. Você torce pelo futuro bom, mas você não tem certeza do que vai acontecer, né? Então, eu tive que me assumir não dando conta da minha profissão. Que para o médico é uma coisa difícil, porque você acha que você pode tudo, e que você tem, que você aguenta, que manda que eu resolvo, né? Sim. Manda que eu resolvo, porque a gente é meio treinado para isso. Porque você entra numa sala de emergência, é você que gerencia aquela sala. Você faz isso, você faz aquilo para o bem do paciente. Você recebe um paciente no teu consultório, você vai determinar o que vai acontecer com ele. Acontecer entre aspas, mas você é responsável pelo que vai acontecer por ele. Então você vai falar, agora você tem que fazer esse exame, agora você tem que fazer isso, agora você tem que tomar isso. E se você erra essa sequência, ele perece pela tua falta de gerenciamento correto. Então a gente está acostumado a isso. E eu me vi numa situação em que eu não conseguia dar conta disso. De carregar essa responsabilidade ali com aquele paciente. E não só de carregar a responsabilidade, como de não me colocar no lugar daquele paciente. E isso tirou a minha imparcialidade, que por mais empatia que você tenha como médico, você tem que ser imparcial. Se você sentar a chorar com o teu paciente vai falar, meu Deus, ele sabe o que ele está fazendo, né? Você tem que ter empatia, você tem que ter a emoção de entender, de pôr a mão no ombro quando sabe que ele está passando uma situação difícil, mas você não chora com ele. Você suporta. Você dá o suporte, né? E eu me tornei parcial, porque eu me envolvi achando que eu podia estar naquele lugar. E eu me senti inapta para trabalhar, porque eu não conseguia pensar com clareza. E é como você falou, a gente aprende desde sempre a ser médico. O que o médico é? O médico é médico, né? Você não é outra coisa. Minha mãe disse que eu brincava de boneca, não de casinha, eu brincava de operar, de engessar, entendeu? Porque desde que eu me conheço por gente, eu vou ser médica. Eu nunca questionei isso. E aí eu me vi numa situação assim, tá, e agora eu não consigo ser médica. E o que eu vou ser? Né?
E isso realmente foi um impacto bem importante na minha carreira. Um impacto até num primeiro momento negativo do conflito pessoal. Eu falei, mas eu nasci para isso, mas como eu não consigo fazer isso? O que que eu consigo fazer? O que que é a minha missão? O que que eu tenho que fazer? Porque a medicina tem muito de missão, né? Você falou, minha missão é ajudar as pessoas. E eu achei na medicina a forma de ajudar as pessoas. Então, existe um perfil de pessoas, uma personalidade, uma característica que leva as pessoas para a área da saúde. Eu tenho um filho, por exemplo, que faz direito, ele é zero para a área da saúde. Ele não tem habilidade nenhuma, porque ele tem uma personalidade diferente, né? Então, isso acho que a personalidade que você tem te guia para a escolha da profissão. E a escolha da área da saúde tem muito disso, do você ter uma missão, né? Eu duvido que alguém da área da saúde faça isso porque é um meio de ganhar dinheiro só. Tem uns que fazem, mas não conseguem fazer direito daí, porque faz parte da nossa profissão. E eu me vi num momento inapta para isso. Eu falei, e agora? Tudo bem, eu me tratei, eu me sinto curada, mas o que vai ser agora, daqui para frente? Porque eu sempre fui médica. Porque quem você era já não existia mais. Não, exatamente. Aquela segurança não existia mais. E isso realmente mexeu bastante comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre fui atrás do que eu queria. Eu vim estudar sozinha aqui em Curitiba porque eu sabia que o que eu queria, eu sempre soube o que eu quis. E de repente o que eu sempre quis não me servia. Porque eu não conseguia fazer. Então, isso é um conflito pessoal muito sério. Porque só de eu imaginar aqui eu já tô embargada, assim. Porque você fica sem chão, né? Então, primeiro chão que você perde é quando você tem um diagnóstico de câncer, porque você não sabe o que vai te acontecer. Aí você vai, faz o tratamento, fez tudo. Eu terminei todo o meu tratamento, eu comecei dia 15 de setembro de 2010. A última sessão que eu fiz de Herceptin, que é aquela medicação para o GEM, bom, enfim. Uma parte do meu tratamento foi em fevereiro de 2012, e daí eu fiz em junho a radioterapia. Não, fiz em junho. De fevereiro de 2012 foi a última medicação que eu fiz. Já tinha feito rádio, já tinha feito toda, e encerrou meu tratamento. Aí que eu fui falar, e agora? Né? Eu já estava mais recuperada da quimioterapia, essa medicação não faz muito efeito. E quando eu fiz o esvaziamento axilar, eu fiz fisioterapia com uma fisioterapeuta que era do Nossa Senhora das Graças, que eu fui operada no Nossa Senhora das Graças. E a gente se encontrou num supermercado. Então, eu estava com uma ideia vaga, assim, mas eu não sabia exatamente, não tinha um formato ainda. E quando eu encontrei com ela, parece que os negócios, a coisa se encaixou. Falei, olha, e ela tinha acabado de sair do Nossa Senhora das Graças. Ela trabalhou lá há mais de 20 anos e também tinha saído. Também estava, que nem eu. Transição de carreira. Transição, assim, meio perdida até, porque ela foi mandada embora, porque eles terceirizaram, ela era funcionária, então como funcionária não, né? E ela, 20 anos no mesmo lugar, você meio que não sabe também por onde começar, né? Aí eu falei, vamos conversar que eu tô com uma ideia, porque quando eu tive, então tinha assim, agora você compra um sutiã, agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz aquilo. E você tá com a cabeça que você quer, me tire esse negócio, não quero fazer o resto. Facilite a minha vida. Facilite a minha vida, porque eu só quero operar e me livrar da doença que eu tenho, né? Então eu cheguei e conversei com ela, falei, olha, eu tô com uma ideia da gente fazer um espaço onde a pessoa tenha tudo que ela possa precisar, menos o tratamento médico, né? E porque a parte médica eu estava prejudicada. Então eu fiquei pensando como eu ia unir essas coisas, a minha experiência como paciente, a minha experiência como médica de tantos anos. E aí quando eu encontrei a Vanessa, que é fisioterapeuta, é a Vanessa Gasparim, formatou essa ideia de ajudar neste momento, né? Então, nós começamos, levei a ideia para o meu médico, né? Porque era uma coisa que não existia. Ele falou, olha, eu acho que é uma boa, porque os pacientes ficam perdidos mesmo, né? E aí, há 10 anos atrás, a gente começou uma empresa chamada Mil Afagos Oncoservice, que eu tenho, né? Então, tenho orgulho de ter 10 anos hoje. A gente começou indo levar um sutiã, uma meia antitrombo na casa da paciente. Aí ele pedia algumas outras coisas, a gente foi levando. E isso foi crescendo com muito trabalho, muita dedicação. E hoje a gente tem uma equipe de 13 pessoas
que a gente faz assistência em várias áreas, né? Então, a gente tem 6 fisioterapeutas, 3 que são especializadas em oncologia, uma que faz a parte de fisioterapia pélvica, dermatofuncional, acupuntura, né? Que ajuda, às vezes, nos sintomas de ansiedade, no sono, até para enjoo. Tem podóloga, tem nutricionista, psicóloga, tem 2 advogadas excelentes que trabalham com a área de oncologia, então, isenção de imposto de renda, liberação de seguro, todos os direitos que o paciente oncológico tem e que não sabe, né? Tem uma excelente micropigmentadora, então a paciente vai fazer quimioterapia, vai cair o cabelo, cai sobrancelha, não é o cabelo que cai em todos os pelos, a gente fica sem cílios, sem sobrancelha, é uma coisa esquisita, né? A gente se sente esquisita, então ela faz a micropigmentação antes de cair, que tenha teu formato, tua cor, nanã. Começa a cair, você não percebe, e as pessoas acham que é uma besteira, mas a sobrancelha faz muita falta no teu... Quando você se olha no espelho. Porque ele é o como que eles falam? Não é o porta-retrato, é a moldura do exatamente. Rosto. Você acha que é uma coisa pequena, mas a gente fica pensando no dia a dia da pessoa. No dia a dia, o que a gente pode melhorar de qualidade de vida no dia a dia para o enfrentamento do tratamento. Então, é nisso que a gente tem hoje. A gente tem uma loja com produtos específicos, tem pacientes que ou não podem reconstruir a mama no mesmo momento, que é a minoria hoje, graças a Deus, as reconstruções, o paciente ninguém sai mutilado, né? É muito Antigamente, raro. A mutilação era muito... O normal, exatamente. Hoje não, e isso é muito bom. Mas, às vezes, acontece alguma coisa que perde a prótese, ou por algum motivo não pode pôr num primeiro momento. A gente tem prótese externa para usar, o sutiã próprio para pôr isso, maiô, biquíni, top de ginástica, para a pessoa tentar levar uma vida mais normal, mais inserida mesmo, sem se esconder, né? Então, a gente hoje tem essa empresa, a Vanessa é minha sócia, e eu tenho muito orgulho do que a gente faz. Não é uma ONG, é uma empresa, todo mundo trabalha, cada trabalho tem o seu valor, né? Mas a gente sabe que, assim, nós somos muito especializados nisso. E fazer uma pergunta curiosa para você. Você acha que você encontrou essa forma de dar continuidade na medicina através desse teu trabalho e da empresa e tudo. Mas, de alguma forma, você não acha que você revive essa dor através da dor de novas mulheres? Ou você consegue hoje lidar com isso com muita naturalidade? Pelo contrário, de repente isso te dá força. Como que é esse sentimento? Então, quando a gente começou, eu falei com a Vanessa, né? No começo eu falei, olha, eu tenho a ideia, eu vou ajudar em tudo, só não quero ter contato com o paciente. Foi a minha primeira... Exigência. Né? O acordo. Porque eu achava que eu não... Com a questão que eu não conseguia entrar no quarto do paciente, que eu não ia conseguir lidar. No decorrer do crescimento da empresa, né? A gente ia nas casas, tal, ia junto. Daí a Vanessa começou a fazer drenagem, então daí eu acabei indo na casa para levar os produtos e ela ia só para drenagem, porque daí não coincidia muitos horários. E eu fui tendo uma vivência que começou a ser boa para mim. Por quê? A paciente se enxerga em mim. Então, eu comecei a me ver não posso dizer que é modéstia ou nada, sem querer ser modesta, né? Mas eu comecei a me ver como a luz no fim do túnel, porque você... A esperança dela. Exatamente. Porque você a possibilidade. Era a prova viva de que passa. Porque quando você tem esse diagnóstico, parece que você entra num buraco negro e não sabe onde vai parar. Então, eu comecei a me sentir como a luz nesse fim desse túnel. Por quê? Porque você é capaz de tratar, ter uma qualidade de vida, ter um pós-tratamento e retomar a tua vida, mudar a sua vida, ressignificar a sua vida. Uma coisa que para mim foi um ensinamento é o quanto a gente... como é que eu vou te explicar? O quanto a gente reavalia os conceitos. Porque às vezes numa roda viva você acaba dando importância para aquilo que realmente não é importante. E esquece, às vezes, o que é muito importante. Como eu te falei, eu achava que eu tendo uma super empregada, uma super babá, a babá levava na natação de manhã, levava para a escola, a empregada fazia comida certinha, tinha um cardápio, eles iam para uma escola super boa, que estava tudo resolvido. Aí, quando eu fiquei em casa, que eu vi que não, o importante era a minha presença.
Uhum. Era o amor da mãe ali, naqueles momentos chaves. Não precisa ficar o dia inteiro em casa à toa, mas estar ali para levar para aula. Estar ali, ou comecei a buscar eles na aula, né? Depois que passou o tratamento. Então, você ressignifica a tua vida. E eu acho que isso é um ponto extremamente positivo que você tira de uma doença tão grave, que pode ser grave, uma doença que tem um estigma muito ruim, né, na questão. É como você falou, câncer igual a morte. Mas a morte está presente na nossa vida Todos os todos os dias. dias. Às vezes, quando eu tenho pacientes que estão muito abalados, assim, que estão passando por aquela fase. A gente tem hoje, É. né? Ninguém nem sabe se o retorno da consulta eu vou estar aqui. Pode ser que você não esteja. Pode ser que eu não esteja. Exatamente. Né? A gente tem o hoje. É que é tão difícil para nós falar da finitude, né? Socialmente, né? A nossa cultura latina, ela tem muito mais dificuldade de lidar com a finitude do que outras culturas, Sim. como a oriental, por exemplo, Sim. né? Uhum. Então, eu acho que talvez a gente precisa ter essa consciência, né? E relembrar isso todos os dias, uma né? coisa que eu acho que eu senti foi assim, você sabe, todo mundo vai morrer um dia. Mas quando você tem uma doença como essa e você se pega nessa situação, parece que a morte bate na tua porta. Fala, olha, eu realmente existo. Uhum. Você não pensa nela. Parece que está longe demais, ainda mais conforme a idade que você tem. Uhum. Você fala das tuas pacientes de 20 e poucos anos, né? Mas ela bate na porta e fala, eu existo. E que não é o que a gente imagina diante do 20 e poucos anos. Exatamente. Né? Você não espera por ela aos 20 e poucos anos. Parece que ela está lá longe, que você não precisa pensar nela. E ela se faz presente. Não digo que vai acontecer, mas ela se faz presente na tua cabeça, na tua emoção, né? E realmente é complicado você lidar com a morte, tanto a tua quanto dos entes queridos, né? A sensação de... A insegurança que traz isso, né? De você, de repente, não ter aquela pessoa por X tempo mais. Então, só que é interessante que você com doença ou não, o futuro não te pertence, porque você não sabe qual ele é. Uhum. Né? Tendo ou não tendo doença. Você pode atravessar uma rua e ser atropelado. Né? É isso. Só que aí, quando você entende isso, eu acho que melhora a tua vida. Bom, vamos falar, então, sobre filhos. Né? Você falou lá no começo que um filho estava com 6, o outro com 8. Como foi chegar em casa e explicar para eles que você ia ter que passar por tudo aquilo? Como foi explicar para eles que você ia, na hora que chegou a químio, efetivamente, que ia precisar da químio, que você ia ficar careca? Como foi lidar com uma criança pequena e esse diagnóstico? Tá. Então, a minha primeira preocupação... A primeira coisa que eu posso falar a respeito de como eu cheguei em casa, eu sei que você quer falar dos filhos, mas eu não posso deixar de citar a parceria do meu marido, que foi fundamental. Fundamental. E eu lembro que eu cheguei em casa desesperada, assim, porque daí eu vim chorando no caminho e eu cheguei em casa e a gente tinha uma viagem marcada, eu falei, a gente não vai viajar. Ele falou, por quê? Deu alguma coisa no exame? Eu falei, deu, chorando, né? Ele falou, ele não se mexeu, nem piscou. Ele falou assim, tá, você não faz o exame pra descobrir e tratar? Vamos tratar. Tipo, morreu o assunto. Ele foi tua rocha. Muito, muito, muito. E também na assistência aos filhos, né? Porque ele meio que assumiu muita coisa que eu que fazia, ele assumiu naturalmente. E deu a segurança para eles. Eu acho que isso foi bastante importante. Eles verem o pai forte naquilo ali. Tipo, vamos em frente, vamos tratar. Nós nunca fizemos drama nem mimimi. Isso eu achei que foi bastante positivo em relação às crianças, né? Talvez vocês não tenham feito até para proteger eles, né? Sim, provavelmente. A gente não tem muito esse perfil, né? Mas a gente tem umas quedas de vez em quando, mas a gente procurava fazer isso longe deles. Então, para eles, como é que foi? Quando eu fui operar, eu cheguei para eles, falei, olha, a mãe vai ter que operar, apareceu uma bolinha que eu tenho que tirar, vou pro hospital, o pai vai dormir comigo no hospital, a avó vem ficar com vocês, tudo bem? Depois a mãe chega em casa. Daí, tudo bem, foi tipo natural. A gente sempre tratou a saúde de forma muito natural. Até porque era a tua rotina, né? E pra você ter uma ideia, por exemplo, meu filho pequeno tinha que fazer lá raio-x para adenoide. A gente explicava o que ia acontecer, ele entrava sozinho, com 3 anos, ele ia sozinho com o técnico, fazia e voltava, sem precisar repetir. Então, foi dessa forma que a gente lidou. Aí foi e tal, daí eu cheguei em casa e falei, mãe, você já fez? Fiz. Podemos ver?
Então, eu tratei tudo muito naturalmente. Falei, pode. Abri, mostrei, tava com dreno. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Ah, cortou aqui, isso aqui é pra isso aqui é pra isso. Né? Morreu o assunto. Nem perguntavam mais daí. Não, porque tava satisfeito, entendeu? Ele queria só uma resposta. Uma resposta. E com isso foi tudo. Quando eu fui, daí começar a quimioterapia. Por sorte, o meu filho mais velho tinha... Por sorte. Mas ele tinha sofrido um acidente e tinha tomado antibiótico. E o antibiótico deu diarreia nele. Ele não queria nem tomar mais. Aí eu falei, olha, agora que a mãe já recuperou tudo, agora a mãe vai precisar tratar. Eu tenho que tomar um remédio. Lembra que você tomou remédio que deu diarreia? Aham. Falei, eu também tenho que tomar um remédio, só que em vez de dar diarreia vai cair o cabelo. Mas depois volta, tudo bem? Aí o mais velho falou, tudo bem, mãe, porque quando para, volta, né? Que nem a minha. Eu falei, isso mesmo. E o menor falou, mas você vai deixar o cabelo crescer de novo? Eu falei, igualzinho tá agora. Então, tudo bem, mãe. Foi assim. E foi a última conversa desse assunto. Sobre esse assunto foi isso. Só que aí, o que eu tomei? Eu tomei o cuidado de... Na época, eu usei uma peruca tipo prótese mesmo, que aderia na cabeça, né? Que é colada, e eu tomava banho, secava o cabelo, que eu acho que isso, para mim, foi importante pela idade deles, né? Eu tomei o cuidado de ir na escola. Eu fui na escola, conversei com a diretora, com as professoras deles, expliquei o que estava acontecendo. E eu falei, olha, se eles chegarem com alguma demanda na escola, mudança de comportamento, alguma pergunta sobre o assunto, ou que vocês percebam alguma coisa, me avise, por favor. Então, eu expus na escola para que eles estudavam integral no Bom Jesus Internacional lá, então eles passavam a maior parte do tempo na escola. Eu tinha que saber o que estava... Era ali que ia aparecer o que estava acontecendo com eles, né? Então, eu fiz isso, só que nunca me chamaram. No comportamento do dia a dia, com as outras crianças. Com as outras crianças, ou até com pergunta, com outras coisas, né? E aí foi. Daí eu comecei a quimioterapia. Como eles estudavam o dia inteiro, então eu ficava em repouso o dia todo. Quando eles chegavam, eu estava me sentindo bem, né? E como eu te falei, eu tomei o cuidado que quando começou a cair meu cabelo, meu marido estava em viagem. Aí o que eu fiz? Eu raspei, pus a peruca, grudei... cortei como era parecido, da cor parecida, tal. Cheguei em casa, eu falei, olha, o cabelo da mãe já caiu, mas a mãe tá com esse aqui agora, tá bom? Tá bom, eu tomava banho. E eles nem viam você, então? Não me vi, num primeiro momento, não, porque daí meu marido não tava em casa. Eu tava só eu com eles e a babá. Então, eles... eu quis poupar... na verdade, eu precisava do apoio dele. Eu não vou correr. Você não queria fazer isso sozinha? Não queria fazer sozinha, porque se viesse alguma demanda que eu não desse conta, eu não tinha com quem contar. E como meu marido foi essa fortaleza do meu lado, que fez total diferença em todo o meu tratamento e na minha vida, desde que eu conheci ele, eu precisava dele. Então, eu fiz dessa forma. Mas começou a cair, tinha que resolver, né? Não fica esperando, né? Sim, até porque a hora que começa a cair, cai pra valer. Cai, você faz assim, sai na tua mão, você não sente. É muito engraçado. É muito engraçado, né? Então, foi assim. Aí, até que um dia, eu de tempos em tempos, tirava essa peruca para lavar, o couro cabeludo e tal. E o pequeno... Eu ia entrar no banho, o maior chegou. Aí, ele me olhou. Daí eu falei, e daí, muito ruim, né? Porque daí você não tinha nem como... Não, eu falei, você teve que agir naturalmente. E daí, muito ruim? Falou, não, mãe, só parece uma cabecinha num corpão. Porque eu tava inchada e a cabeça sem cabelo parecia menor. Não, só parece uma cabecinha num corpão. Falei, olha que infeliz, ainda me chamou de gorda. Mas não deu meio segundo, o menor já tava na banheira também, né? Porque ele foi lá e contou, o menor veio. Aí ele olhou pra mim e eu falei, e daí, filho? Ele falou, mãe, tudo bem, só sair assim de casa nem pensar, né? Tipo, ele verbalizou que não queria andar comigo sem cabelo. Eu falei, não, filho, a mãe não vai sair de casa assim. E assim foi. Então, porque ele transpareceu nessa frase a dor dele. A dor, no fundo, tipo, pra ele foi chocante. Então, ele falou, tudo bem, porque ele já sabe, como ele sabia, né? Então, mãe, tudo bem, mas sair de casa assim nem pensar, até porque né? ele sabia que você já tinha ali a peruca, então ele, como que ele diz assim, eu prefiro com a peruca. Prefiro com a peruca e tá tudo certo. E tá tudo certo, ele teve esse espaço para verbalizar. E é quando verbaliza que a gente consegue lidar com o que tá acontecendo, né? E assim foi todo o tratamento, foi tranquilo, radioterapia daí você não sente nada, né? Na radioterapia. E aí, só a hora que já estava nascendo o meu cabelo, que eu achava que eu já estava super cabeluda, né? Aí a peruca não grudava mais. Aí eu lembro que um dia ele tinha um aniversário, o menor tinha um aniversário, e eu falei, vamos, tal, me arrumei e tal, e não pus a peruca.
Aí ele virou pra mim na hora de sair e falou assim, mas você vai assim? E a peruca não grudava, já não ficava direito, né? Porque tava o cabelo meio caminho, assim. Eu falei, olha, filho, na verdade, a mãe tá com um pouco de dor de garganta. Eu só vou se vocês quiser muito, porque senão eu prefiro ficar em casa. Ah, mãe, então tudo bem, pode ficar. Respeitei, né? E aí, passou um pouco mais de tempo, ele veio com uma demanda para mim, que até essa eu não sei de onde eu tirei, mas foi muito especial. Ele falou assim, mãe, sabia que a fulana lá da escola falou que quem tá careca, tá doente e vai morrer? Porque criança, você não sabe as experiências que elas têm em casa. E o meu sogro é calvo e o meu marido também tá ficando calvo, entendeu? Eu falei, é mesmo, filho? Você acha que teu avô tá com cara de doente que vai morrer? Não. Eu falei, teu pai? Ele tá ficando careca, mas ele tá doente e vai morrer? Ai, mãe, acho que ela é uma boba, né? Eu falei, essa hora ela é uma boba e tá tudo certo, entendeu? Porque daí ele tranquilizou. Então, foi assim. Então, o que eu aconselho quando eu atendo as minhas clientes lá na Mioafagos, que a gente fala sobre o assunto, você tem que ser natural, mas você não pode esconder. Né? Querer proteger demais. Querer proteger demais, porque eles sabem muito mais do que a gente pensa. E eles compreendem muito mais do que a gente espera. E eles sentem as dores da mãe, do pai, Sente. né? Toda Não a adianta você falar, estou escondendo do meu filho. Não. Então, nós optamos por ser o mais claro possível na medida do conhecimento deles, né? Então, eles nunca assistiram assim canal aberto nessa idade, né? Porque tinha umas coisas, novela, não assistia. Eu procurava evitar de usar a palavra câncer, porque eu não sabia o que eles iam escutar na escola, né? Mas no tratamento. Um dia meu mais velho falou para mim, mãe, eu sei que você tirou essa bolinha, que deu tudo certo, mas e se você não tivesse tirado? O mais velho perguntou. Aí eu falei assim, se eu não tivesse tirado, a mãe podia ter ficado muito doente, mas a mãe tirou e tá tudo bem. Eu sei, mãe, tá tudo bem. E acabou. Acabou o assunto. Então, sempre foi muito claro o que estava acontecendo. É igual quando criança te pergunta sobre sexo. Você não pode responder, você tem que responder o que ele está pronto para ouvir. Mas você não pode se esquivar da resposta. Sim. Né? Porque são assuntos difíceis que vão vir com o crescimento. E se ele não aprender em casa, ele vai aprender errado fora. Então, você tem que responder, mas é claro que você não vai pegar, ele está interessado, vou pegar um filme pornô para mostrar como é que é. Não, né? Do mesmo jeito que você não vai mostrar, explicar e falar detalhes do tratamento que eles não precisam saber, né? Mas eles têm que saber o que está acontecendo. E eles absorvem muito bem. Então, foi muito tranquilo. Até hoje é muito tranquilo esse assunto lá em casa. E como que é hoje? Eles são casados? Não, meu filho mais velho tem 20 anos, está fazendo medicina. O mais novo tem 18, moram conosco, e a gente adora que continuem morando conosco. E eles são muito tranquilos. Eu vejo que ambos, quando tem oportunidade, tanto na escola, que lá no Bom Jesus eles tinham aula de empreendedorismo, ele falava da minha empresa e de como eu tinha sido empreendedora com todo o contexto que aconteceu. Eles sabem sobre o que eu faço. O meu mais velho, fazendo medicina, conta muito a minha história na faculdade, quando tem oportunidade. Fala sobre o câncer, ele sabe todos os detalhes. Hoje sabe mais detalhes, sim. Né? Do que na época. Mas ele fala com orgulho do que aconteceu. Então, eu acho que isso ajudou muito eles a crescerem como pessoa e a amadurecerem. Porque a vida é o que é. Você não vai esconder a vida deles, dos filhos, né? Então, em relação aos filhos, foi isso. Eu acho que foi um grande aprendizado para todo mundo. É muito bom ouvir, assim, né? Mas aconselho a franqueza. Franqueza com a criança. Não esconder as coisas. Não adianta, eles percebem. Só que eles ficam inseguros porque eles não sabem o que está acontecendo. De repente, vê uma alteração tua de comportamento ou da alteração do comportamento do casal e a criança tem uma tendência a achar que a culpa é dela. Então, isso gera muita insegurança. E eu acho que a franqueza é a melhor saída. Muito bom. Pra mim foi uma terapia até agora, porque acho que a gente se identifica também, né? E consegue enxergar pra própria vida, assim, fazer algumas conclusões, né? Pra gente finalizar, é o nosso quiz do final, que é já a tradição do nosso podcast, que está no 3º episódio, e só para respostas rápidas. Ok. Tá? Então, eu vou falar uma palavra, né, uma situação, e você vai me responder ou numa palavra ou numa frase. O que aquilo representa para você. Ok.
Um medo. O medo continua sendo a minha principal luta. Eu sei que você quer um quiz, mas eu faço eu, meus filhos, minha família, a gente usa muito homeopatia desde sempre. E eu fiz homeopatia durante o tratamento. E eu lembro que o homeopata depois, que ele falou, olha, parabéns, você venceu, está curada. Mas o teu maior desafio não era vencer a doença, é vencer o medo. E é um medo que existe até hoje. Cada vez que você vai fazer um exame de rotina, por mais que você não sinta nada, você está bem, nananana, mas você tem um exame para abrir. Então, o medo é uma constante e é um desafio diário de vencer. Esse medo de viver isso de novo, né? De viver de novo, de voltar, de ficar doente, do futuro. O medo foi o meu grande desafio. Eu já superei muito, muito, mas ele ainda existe. Então eu considero um desafio diário. O que o câncer significa para você em uma palavra? Superação. Crescimento. Amadurecimento. O pós-câncer hoje é o lado bom da vida. Porque você passa por uma situação difícil e vê que tem muita vida depois que você passa. Então é o lado bom da vida hoje, porque, como eu te falei, ressignifiquei, deixei de lado o que não era importante. E a vida chegou de verdade, né? De verdade, exatamente. Carreira. Carreira é uma coisa muito importante na vida de todo mundo. Então, a carreira, para mim, sempre teve muita importância, mas a família sempre esteve acima. E a carreira pode ser ressignificada. Então, eu acho que a palavra é ressignificação. Você pode se reinventar. E você fez isso, né? Uhum. Seu maior sonho? O meu maior sonho, eu vivo ele hoje, né? Era continuar viva, vendo meus filhos crescerem e poder estar nesse momento orientando até que eles sigam seus caminhos sozinhos. Mas dentro do que nós estamos conversando, eu acho que o meu maior sonho é que as pessoas entendam que fazer exames precoces não te previne da doença, mas te previne muito da doença grave. E o quanto isso é importante. Porque é usado o termo, é preventivo do câncer, vamos fazer o preventivo do câncer. Até que uma cliente chegou para mim e falou assim, eu não sei porque eu tô com câncer, eu fiz todos os preventivos. Tipo, como que eu fui ter? Então aí eu vi que é o trabalho de formiguinha, é o trabalho como pessoas como você, que está levando a tua voz e a tua experiência para que as mulheres entendam a importância de se cuidar e o quanto esse diagnóstico precoce é o preventivo, sim, mas é o preventivo da doença grave. E agora você pode deixar sua mensagem final do que você quer falar. Um livro aberto agora. Olha, a minha mensagem final, eu acho que resume tudo que nós conversamos aqui, primeiro, se cuidem, né? E segundo, não é um diagnóstico um diagnóstico definitivo de que a tua vida acabou, muito pelo contrário. É um momento em que você pode repensar a vida e voltar com mais força e viver mais plenamente. Então, a gente se desespera, a gente tem medo e isso é humano. A pessoa que não sente nada de frente a um diagnóstico de câncer tem algum problema, porque não tem como não sentir. Medo, insegurança, desespero. Às vezes sofre, você fala, de novo esse exame, de novo vou ter que fazer quimioterapia. Mas a mensagem só acaba quando chega no fim, não antes, né? É a mesma coisa, o jogo de futebol, já tá perdido. Não, ele só acaba quando apita o final, né? Antes disso, tudo pode acontecer e não importa o percentual que você tenha. De probabilidade. Não. E a outra mensagem que eu deixo em relação ao câncer de mama ou aos cânceres em geral. Não fiquem buscando resposta na internet, procurando coisa no Google. Confie no profissional que você escolheu. Confie no que ele está te falando, porque são doenças diferentes.
Você vai ler, às vezes, no Google uma coisa que não se aplica ao teu caso por causa da tua idade, por causa do teu tipo, por causa da tua herança genética, por causa de N fatores. Então, confie no teu médico. Siga o que está fazendo. Não queira ensinar o teu médico. Isso a gente vê às vezes. Ai, mas o meu médico não quer fazer tal coisa, eu acho que tal coisa é melhor. Não queira ensinar o seu médico o trabalho dele, porque você foi no Google. Né? Claro que é importante. Agora, tudo que você tiver de dúvida, pergunte ao seu médico. Pergunte, nós estamos lá também para auxiliar. O que nós pudermos auxiliar nesse sentido, mas confie, se entregue ao tratamento, faça o teu melhor, porque o tratamento tem 2 lados, o médico e o do paciente. Faça a sua parte com confiança, porque a confiança e a fé, que você não pode esquecer nunca, a fé em Deus, ela vai te auxiliar. Sempre. É isso. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, por dividir a sua história de cura com a gente. De cura. Né? 12 anos depois você tá aí maravilhosa. E eu acho que esse episódio certamente vai ser um episódio de força para muitas mulheres. E estamos sempre à disposição. O teu projeto é maravilhoso e pode contar com a gente para o que você precisar. Obrigada. Obrigada a você pelo espaço. E assim a gente finaliza mais um episódio. Até a próxima.